Boa noite a todos, queridos amigos do Ideal Espírita, que a paz do amigo Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo nossos corações, as nossas mentes, e que na noite de hoje tenhamos o nosso coração apacentado, a nossa mente aberta, para reflexionarmos no estudo da noite de hoje. E que possamos introjetar as mensagens do nosso Cristo Jesus, do seu Evangelho, das suas palavras de vida eterna. E que esses ensinamentos sirvam para nós como uma bússola nos guiar, cada vez mais para frente, para o alto, na direção do Pai. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração e permita, Pai amado, que possamos dar iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui unidos e reunidos, como toda quinta-feira, né? E é um prazer muito grande nosso estar compartilhando com vocês os temas que sempre trazemos para as nossas reflexões. Eu sempre digo que não sou professor de nada. Quanto mais eu leio e estudo doutrina espírita, menos eu sei que eu sei, né? Então, é um aprendizado constante nosso. Por isso que o Espiritismo nos incentiva a estudar cada vez mais. Então, a proposta nossa sempre é trazer um tema relevante para as nossas reflexões. E na noite de hoje, estamos trazendo o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E vamos trabalharmos, reflexionarmos no item Instruções dos Espíritos, no item 11, a beneficência. Então, é o tema do estudo nosso de hoje. Definirmos o que é beneficência. A beneficência é a ação de quem faz o bem. É o comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo. Isso é beneficência. E a nossa querida Joana de Ângeles, ela nos fala que o hábito saudável da boa leitura, da oração, em convivência e sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência e de amor, do relacionamento fraternal e da conversação edificante, constitui psicoterapia profilática que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Então a Joana já começa dessa forma. É o hábito saudável da boa leitura, da oração, em convivência e sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência e de amor, do relacionamento fraternal e da conversação edificante. E começamos com a seguinte pergunta: beneficência exclusiva. É acertada a beneficência
quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido, ou seja, é acertada a fazer o bem, né? Beneficência, quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? A espiritualidade responde: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido. Não tem essa de tomar partido. O espírito de seita e de partido tem que ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença, a sua opinião, seja sobre o que for, não nos interessa. Praticar a caridade não nos interessa se o verdadeiro cristão, ele é de crença tal, ele tem postura tal, não interessa isso para nós, qual a crença dele, qual a opinião que ele tem política ou não política, isso não nos interessa. Então, lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. E Jesus diz que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele nos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. Né? Pelo orgulho. Porque o que ele fala? Às vezes damos com a mão e queremos receber outra. Às vezes estamos dando, mas queremos que as pessoas saibam que nós estamos dando. Então, por isso que ele fala, não sabe a sua mão esquerda, que a mão esquerda ignore o que faz a sua mão direita. Ou seja, sem testemunho. Com isso, ele nos ensina a não achar a caridade pelo orgulho. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo direito, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que viu o que é feito em segredo, o recompensará. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 3 e 4. Então, quando você der esmola, Mateus nos fala que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo direito. De forma que você preste ajuda em segredo. Nós vamos tocar isso mais lá na frente. E seu pai, o que vê em segredo, o recompensará. A caridade, segundo Jesus, não se restringe especificamente à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade da indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário de que comumente se pratica. Então nós temos que, ao contrário, então a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, né? E nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica.
Então, na pergunta 888 e 888A, na pergunta, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, formula a seguinte pergunta: que pensar da esmola? E a resposta: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus, na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, o que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola, ele se degrada moral e fisicamente. Ou seja, ele se embrutece. Então, numa sociedade que somos nós, baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem haver humilhação para com ele. Então, nós devemos assegurar a existência desses que não trabalham, mas sem deixá-lo à mercê do acaso da boa vontade. Então, condenais a esmola, na pergunta 888A, não, pois não é a esmola que é censurada, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Porque a esmola não é condenável, mas quase sempre a maneira com que ela é dada. Porque muitas pessoas, quando vai dar a esmola, espera que alguém está vendo aquele ato dele para aparecer. Porque o orgulho nosso ainda é tão saltitante, né? É tão arraigado ainda, um dos nossos calcanhares de Aquiles, né? Que ele, o dar para ele é caridade, mas o dar para ele tem que ter sempre uma pessoa vendo que ele está. Poxa, está vendo? O Orlando está ajudando aquela pessoa de lá. E isso nós vemos no nosso dia a dia. E começamos a observar, né, que muitas das pessoas fazem doações, mas publicam aquilo que estão doando. Isso é ostentação. Então, essa esmola, ela é censurável, né? Porque o homem de bem, ele tem que compreender, vai ao encontro desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Ou seja, aquele que está ali necessitado, nas suas dificuldades, nós vamos lá, no nosso silêncio, e vamos ajudar a esse irmão dentro das suas necessidades. Sem divulgação nenhuma. Isso é interessante que nós temos observado, né? Quantas personalidades, né, se apresentam como grandes doadores, né, querendo aparecer na mídia, como fulano que doa isso, doa aquilo, doa. E, pelo outro lado, nós vamos descobrindo ao longo do tempo aqueles que realmente fazem a caridade no silêncio. Personalidades do mundo de várias
seja no futebol, seja nas artes, seja nas músicas, que não aparecem e nós não sabíamos. E começamos a ter informações quando às vezes eles desencarnam. Né? Vemos o trabalho do nosso querido Ayrton Senna, que ninguém sabia do que ele mantinha, a fundação dele. Temos visto jogadores de futebol como Cristiano Ronaldo, como jogadores de beisebol, jogadores de tênis, que têm uma caridade fantástica e não divulgam, não sabem. Né? Eu outro dia estava vendo um jogador de futebol famoso que está jogando. Ele é africano e estava com o celular na mão, meio rachado a capa. O jornalista perguntou a ele por que ele mantinha aquele celular rachado na mão dele, falando naquele celular. Poderia comprar um celular, sugerindo isso. Ele respondeu assim: não, o celular eu falo bem com ele só está rachado a tela. Mas eu prefiro realmente ajudar os meus irmãos mais necessitados do que comprar um celular para mim. Esse celular para mim é efêmero, se é para me falar, para me comunicar. E esse jogador de futebol tem um trabalho de caridade fantástico dentro da África do Sul, dentro da África em geral, doando milhares, milhões de euros por mês, sustentando famílias e famílias. Ninguém sabia disso. Então essa realmente é a verdadeira caridade, não aparecer. Então, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec formula é: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? É o que nós falamos de BIP, é o BIP, B-I-P. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a verdadeira caridade, ela é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato, quanto na maneira de nós fazermos. Ou seja, um serviço prestado com delicadeza, ele tem um duplo valor. Mas se for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Então, um serviço prestado com delicadeza, ela tem duplo valor, né? De quem doa e de quem recebe. Mas se for com altivez, doar aquilo como imposição, eu vou doar para que as pessoas vejam no derredor. Quem doa, quem recebe, aceita. Mas o coração mal será tocado daquele que está recebendo. Então, o que significa ser generoso? Ser bom, pródigo, saber fazer o bem, ser desapegado aos bens materiais, ter alegria e satisfação em servir, contentar-se com aquilo de bom e agradável que possa proporcionar a alguém. A generosidade é característica dos que aplicam a caridade com naturalidade
com espontaneidade. A caridade generosidade, ela é natural e espontânea. Então, quem é generoso não sente dificuldade em ser bom. Não lhe é sacrificial. Pelo contrário, o faz por gosto e satisfação. Não se cansa, não se irrita, não se perturba. O generoso, portanto, age com beneficência, com filantropia e com bondade. Olha só. E nós estamos nesse meio de ser generoso, ser bom, pródigo, saber fazer o bem sem ser apegado aos bens materiais, ter alegria e satisfação em servir. Contentar-se com aquilo de bom e agradável que possa proporcionar ao bem. É um gesto que nós estamos fazendo que possa levar para a pessoa o carinho, o afago, sem impor nada. Doarmos com alegria de estar nos despindo. É espontânea. A generosidade, ela é espontânea. Ninguém nos impõe. É natural. E quem é generoso não sente dificuldade de ser bom. Não é sacrifício para ele em momento nenhum. Porque nós fazemos com gosto e satisfação. Ele não se cansa, não se irrita, não se perturba. Ou seja, ele se doa incondicionalmente, constantemente. Então, doar, todos vós podeis dar, a qualquer classe que pertençais. Tereis sempre alguma coisa que pode ser repartida. Sempre. Seja que for que Deus vos tenha concedido, deveis uma parcela aos que nem têm sequer o substancial. Pois em seu lugar ficarias contente se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas os vossos tesouros do céu serão acrescidos. Lá colhereis pelo centro que houver semeado em benefícios desse mundo. Ou seja, guardar tesouros, doar, porque nós podemos doar. Olha, nós temos tanto, recebemos tanto, e ficamos avarentos, ficamos avaros. Então, a beneficência é a cada ação de desprendimento nosso. Nós vamos nos espiritualizando e diminuindo o nosso apego ao mundo material tão passageiro. É desprender daquelas coisas materiais que nós temos, que não vão levar absolutamente nada nesse planeta. A gente ficamos presos a coisas e vamos dar um trabalho danado ao desencarnar. No momento do nosso desencarne, se formos apegados a esses bens, que poderíamos ter doado, quando abrimos o nosso armário da nossa casa e vemos coisas lá dentro que não usamos, mas estamos apegados àquelas coisas. São roupas, são sapatos que nós passamos, às vezes, um ano inteiro sem usar uma peça daquela. E quantas pessoas não têm uma roupa para vestir? E nós ficamos com o nosso armário, com nossas coisas entulhadas, entupidas.
sem doarmos aquele que está mais, porque nós estamos apegados a esses bens materiais. Porque eu adoro essa camisa, eu não dou essa camisa, porque eu adoro essa calça, eu adoro esse sapato. Tem pessoa que tem 100 pares de sapato dentro de casa. Não vemos, às vezes, vários artistas aí, armários lotados de bolsas, sapatos, tudo. Para quê? Nós não vamos levar absolutamente nada disso. E chegar o momento, nós desencarnamos, vamos dar um trabalho danado da espiritualidade. Ficarmos apegados àquele bem ali. E quando estamos para, no final do desencarne, desencarnamos, o espírito fica ligado àquele corpo, apegado àquela matéria, que podia ter doado, podia ser desfeito daquilo. E aí, a espiritualidade, para ir desligando o perispírito do corpo, dá um trabalho muito grande à espiritualidade. Então, quanto mais a nossa ação de desprendimento, mais nós vamos nos espiritualizando. E vamos diminuindo o nosso apego a esse mundo, que é passageiro, é efêmero. Então, olhamos em volta de nós quantos bens nos são disponibilizados no dia a dia nosso. Até mais do que precisamos. E são disponibilizados para nós. E se nós observarmos que nos sobra e que simplesmente jogamos fora, certamente estaremos puxando de orelha em nós mesmos. E diríamos, mas que egoísta eu sou. Ficamos apegados às coisas. Nos lembramos da dona, da médium Dona Ivone Pereira, né? Ela já doentinha no hospital e tudo, uma médium maravilhosa, que os espíritos, poucos lêem Dona Ivone Pereira, uma mediunidade fantástica. Vários livros da Dona Ivone Pereira são livros maravilhosos. E ela no hospital, deitada, já quase no finalmente dela mesmo, o doutor Bezerra de Menezes aparece para ela. E fala assim, e aí, Dona Ivone, está pronto para partir? E ela responde, sim, doutor Bezerra, eu estou pronto. Estou pronta. Já doei minha casa, os meus familiares, já doei todas as minhas roupas, só tem aquele vestidinho de chita que está ali na cadeirinha, não tem mais nada. Eu estou pronto para partir. É o meu momento? E o doutor Bezerra responde a ela, não, você não está pronto para partir, não. Ainda não. Mas como não? Se eu já doei tudo, não tem mais nada. E o doutor Bezerra fala assim para ela, e aquele livro em cima da cabeceira? E o livro que estava na cabeceira era o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele, doutor Bezerra, tinha dado para ela quando estava encarnado, que eram grandes amigos. E ela responde assim, doutor Bezerra, foi o senhor que me deu aquele livro, o Evangelho. E o doutor Bezerra responde para ela, Ivone, o Evangelho de Jesus é para ser trazido dentro do coração. E quando ele fala isso, entra uma vizinha visitando Dona Ivone, entra pelo quarto. Ô, Dona Ivone, como é que está a senhora? Está tudo bem? Aí a Dona Ivone, toma aqui, esse livro é seu de presente. E quem me deu foi o doutor Bezerra. É seu, estou te dando de presente. Veja a dedicatória dele. Aí a vizinha, aí pegou o livro, ávida, abriu, e estava na dedicatória, a Dona Ivone, com carinho, Bezerra. Ela falou, Dona Ivone, quando acabou de falar, Dona Ivone tinha acabado de desencarnar. O que segurava ela ainda
era o Evangelho, aquele livro de cabeceira. E o que nós hoje, olha só, ela tinha ainda um apego àquele livro. E nós? Qual os apegos que nós temos ao longo da nossa caminhada? Então, nós temos que começar a tratar esse desprendimento o mais rápido possível. Então, esse é o maior desafio a ser vencido para nós fazermos valer a nossa reencarnação. Jesus disse que o Filho do Homem não veio à Terra para ser servido, mas para servir. E nós também aqui estamos para o quê? Para servir. A caridade é a virtude por excelência e constitui a mais alta expressão do sentimento humano, sobre cuja base as construções elevadas do espírito encontram firmeza para realizar atividades nobres em prol de todas as criaturas. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas, nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Quem está falando isso é o bispo de Argel, em Bordeaux, em 1861, numa comunicação com Kardec. Então, pudesses, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Levais alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque faltas de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar. Essas palavras, como um punhal que se lhe enterrava nos corações maternos. Estou com fome. E o bispo de Argel continua pelo nosso querido Kardec. Jesus esclareceu-nos que todas as vezes que demos de comer a um faminto, demos de beber a quem tem sede, demos abrigo a quem não tem um lar, vestimos nus, visitarmos os doentes e encarcerados. É a Ele próprio e a Deus que estamos fazendo. E ele completa. E é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem famílias, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhe feche os olhos quando a morte vos reclame. Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861. Beneficência ao nosso querido Emmanuel, através do nosso querido Chico, no livro Recados do Além, nos fala: todo pão que repartes é valor que acumulas, agasalhos que dês, faz-se apoio a ti mesmo, coragem que transmitas, é uma luz que te segue, ofensa que perdoas, é paz que te acompanha. Não espere dos outros compensações quaisquer. De todo o bem que faças, a resposta é de Deus. Porque o bem que nós fizermos, a caridade que nós praticarmos, será sempre a nossa advogada no universo aonde nós nos encontramos.
Nosso querido Emmanuel nos fala isso. Então, nunca deixei de praticar a caridade, fosse para quem fosse do que fosse. A caridade da esmola material, a caridade do socorro espiritual, a caridade do pão, a caridade da palavra. Será a minha glória e a minha oferenda a Jesus Menino. Palavras do nosso querido Frei Luís, em 1937. Então, a caridade é a esmola material. A caridade é do socorro espiritual. A caridade é do pão, é a caridade da palavra que nós podemos levar. E hoje, nós nos encontramos num momento de muita aflição, quando o planeta está vivenciando uma pandemia, levando os nossos entes queridos, os nossos amigos. Mas essa pandemia veio para nos sacudir, para nos despertar. Esse vírus que veio, ele veio para mexer com o planeta, para, através desse resgate coletivo que nós estamos vivenciando, de começar a ver e vivenciar os valores perdidos. Os valores nossos com a família, os valores nossos com a pleide familiar. Porque o planeta, ele estertora. O planeta, moralmente, ele está acabado. Nós vemos as insanidades em todos os segmentos. Então, esse vírus, essa pandemia veio para mudar a nossa estrutura, nos tornarmos mais caridosos, mais amorosos, mais amáveis, dentro da nossa própria pleite familiar, dentro da nossa família, que nós não tínhamos tempo mais de sairmos de manhã e voltar à noite, já com nossos filhos dormindo. De achar que todo bem, o principal era a conquista material, em detrimento à conquista espiritual. Então, essa pandemia, ela veio nos sacudir para, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, ali nos reconciliar os nossos familiares, nos doarmos por caridade, por amor, por benevolência, que não tínhamos tempo. Sermos mais sociáveis com o próximo. Levar uma palavra de carinho, uma palavra amiga, porque nós nos encontramos nesse planeta hoje, e dentro desta pandemia que nós estamos vivenciando, ela veio para ser um divisor, para cindir toda essa estrutura que nós estamos vivenciando do materialismo, para atentarmos para o espírito imortal que nós somos. Que daqui não levamos nada, levamos apenas nossas conquistas espirituais, aquilo que plantamos de bom e de útil. Nós nos encontramos num planeta hoje de guerra, de fome, de miséria, as pessoas cada vez mais querendo ganhar mais,
usurpando, roubando, corrupção em todos os níveis do planeta. E a fome e a miséria está aí. Então esse vírus, ele veio justamente para balançar as estruturas. Não é um vírus que vem como uma doença kármica lá de trás, não. É para hoje, causas atuais das nossas aflições. Então é através da caridade, do amor, da doação, da benevolência, da estender a nossa mão, de uma palavra amiga que nós vamos levar, de um amigo que está distante de nós, mas está perto através de um telefonema, através do WhatsApp, através, hoje, de toda comunicação, pela internet, todo Facebook, Instagram e tudo. Então veio sacudir esses valores. Não é só a caridade material, é a caridade do socorro espiritual que nós podemos levar àquele que mais está sofrendo do que nós. É a caridade da palavra, um momento de incentivo. E aí, como é que está você? Então ela veio sacudir para mudar os valores perdidos ao longo do caminho. O nosso querido Paulo de Tarso, na primeira epístola dos Tessalonicenses, capítulo 5, item 8, ele fala da couraça da caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé e da caridade. Então, o Paulo de Tarso foi infinitamente sábio quando aconselhou a coraça da caridade aos trabalhadores da luz. Então, em favor do êxito desejado, na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável nós preservarmos o nosso coração. Então, é indispensável preservar o coração. Se nós estamos habilitando, desejar o êxito, se nós queremos êxito na missão de amor a que nos propomos, né, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servido por uma compreensão elevada nos ciclos da experiência edificante, em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Então, se nós não agasalharmos em nós essa fonte de sentimento nas vibrações do ardente amor, servido com uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante, em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil nós vencermos na tarefa que o Senhor nos confia. Então, melhoremos a nossa vibração pessoal e eduquemos os nossos padrões de sintonia. Isto feito, estaremos despertando no nosso íntimo a grande herança que recebemos do Pai Celestial. Então, essas vibrações de amor. Quando Madre Teresa de Calcutá ganhou o Prêmio Nobel da Paz, nós lemos uma homilia, assistimos uma entrevista dela, um jornalista entrevistando Madre Teresa, que ele perguntava o que significava para ela aquele prêmio.
prêmio, na época, era 650 mil dólares, para ela é uma fortuna. E ela responde da seguinte forma ao jornalista: esse prêmio eu dedico aos estropiados do mundo, aos necessitados do mundo. O jornalista não entendeu muito o que ela queria falar, com certeza. Mas à frente pergunta: o que significa a senhora quando está cuidando? O que significa para a senhora a palavra caridade? E daquela forma meiga e doce que a Madre Teresa tinha, e ela fala assim: meu filho, quando estou cuidando da ferida de um leproso, representa para mim estar cuidando do próprio Deus. Olha só. Agasalhou nela o ardente sentimento de fraternidade, de amor incondicional. E nós estamos ainda muito longe disso. Então, a irritação permanente nossa, diante da ignorância, adia ajuntar do ensino benéfico. Então, se nós não agasalharmos em nós, quer dizer, a irritação permanente diante da nossa ignorância, adia a vantagem desse sentimento de amor. Então, se não agasalhar, porque nós estamos vivenciando hoje um planeta muito difícil. Nós estamos vendo a todos os momentos na televisão fatos absurdos de irritabilidade das pessoas, de violência das pessoas, de matar as pessoas por racismo, por palavras, por religião, por não concordar. Nós vemos irritação permanente. E nessa pandemia, então, aumentou muito mais ainda. Então, se nós não conseguimos agasalhar a fonte desse sentimento nas vibrações do ardente amor e nos servirmos de uma compreensão elevada nos cios da experiência gratificante que nós debatemos, é muito difícil vencer essa tarefa. Então nós temos que renunciar. Isso é uma renúncia constante. E o André Luiz tem uma página, através do Chico Xavier, Espírito, e ele fala assim: não se agaste com o ignorante. Certamente ele não dispõe das oportunidades que iluminaram o seu caminho. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe o mal. A vida se encarregará dele. Nosso querido André Luiz. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. E o André Luiz tem outra frase, que é uma das frases cabeceiras nossas, que ele diz assim: não lhe fira calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Por mais que possam acusar você de alguma coisa, o Orlando é desonesto, vai sair várias e várias pessoas em sua defesa. Então não lhe fira calúnia, viva de forma que ninguém possa acreditar no caluniador. Então, não se zangue com o ingrato. Provavelmente ele está desorientado e inexperiente. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando.
o equilíbrio que nós temos hoje. Dentro dessa pandemia, é treinamento para nós, né, que não estamos vivenciando. Estamos ali exercitando a paciência. Eu perdi a paciência. Como perder uma coisa que nós nunca tivemos? Né? Então, a indignação excessiva perante a fraqueza, ela extermina os germes frágeis da virtude. A nossa ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. Então não adianta essa ira frequente, não adianta a indignação excessiva perante a fraqueza. Não. Porque cada um está na sua hora, cada um está no seu momento. Nós temos que respeitar o momento de cada um. Nós temos que respeitar a fragilidade de cada um, do próximo. Porque a doutrina espírita nos ensina isso. O Evangelho de Jesus nos traz esses alertas o tempo todo. E nós sabemos essas intemperanças nossas, essas indignações excessivas, só vem fazendo mal a nós. Então nós temos que exercitar o amor. Independente da dificuldade que possamos nos encontrar. Nós temos que sermos referência para os outros. Pela caridade, pelo amor, pela doação, pela uma palavra amiga, pelo conforto. É isso que nos compete. Isso é caridade. A caridade do pão material é uma necessidade. Sacia a fome. Mas não desperta a consciência da vez daquele. Então, esta caridade, nós temos que jogar para fora. Então, essa indignação excessiva, a ira frequente, né? Então, não podemos, em momento nenhum, e nós somos testados hoje o tempo todo. A espiritualidade, os aborrecentes das trevas, nos questionam o tempo todo, brincam conosco. E quando nós estamos tentando acertar o nosso objetivo, aí que a espiritualidade, os nossos aborrecentes das trevas, como dizia nosso querido Hermínio Miranda, né, jogam pesado. Se nós estamos trabalhando bem, se incomoda muito. Né? Eu sempre conto uma historinha de um orador espírita. Já devo ter falado aqui, volta e meia, eu sou repetitivo, mas esses exemplos sempre têm que ser repetitivos mesmo. Né? Um orador espírita ia aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, de manhã, dirigindo um táxi, dirigindo o carrinho dele, num calor danado, 40 graus, e aquele trânsito na Avenida Brasil para anda, ele se distraiu, entrou na traseira do táxi, um táxi novinho, levantou a traseira, a mala, amassou, o motorista saiu com agressividade tremenda, porque eu sou um velho, eu sou irresponsável, eu só não podia estar dirigindo, porque isso aí, você começou a esticar ele e tudo, e queria partir para a vida de fato, para a via de fato. E ele falou assim, pelo amor de Deus, senhor, o senhor me desculpe, eu não tive intenção, apenas muito calor, me distrair, mas eu tenho seguro total, está aqui meu cartão, seu táxi é zero, você leva para uma concessionária, vamos cobrir. Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, e queria chegar a via de fato com ele. Ele está tentando ali contemporizar aquela situação. A Avenida Brasil parou naquele trecho, todo mundo descendo do carro, e todo mundo ali naquele
o motorista querendo bater nele, e ele tentando argumentar, e todo mundo estava orando, né? Orando para que se cometer uma via de fato. Que ninguém ora nesse momento, né? Quem para ver a situação dessa. Aí ele conseguiu contornar aquela situação. O motorista foi embora, levou o cartão dele, segurei a cobertura. Naquela noite, eles continuam a vida dele. Naquela noite, ele fazia uma palestra na Casa Espírita. E quando chega, e aquele fato passou que foi trabalhar o dia todo, tudo. E à noite, ele foi para a Casa Espírita para fazer a palestra dele. E quando subiu na tribuna, quando olhou para baixo, na primeira fila, quem é que estava na primeira fila? Motorista de táxi. E ele gelou. Ele ficou branco. Porque naquela noite, o tema dele seria fraternidade e amor. Que legitimidade ele teria de falar desse tema, se na manhã ele tinha sido testado na ira daquela pessoa, e se tivesse chegado às vias de fato? Olha o que os aborrecentes das trevas jogam as cascas de banana para nós. E ele falava de fraternidade e amor. E isso acontece conosco. Então, a ira frequente do campo da nossa luta do dia a dia, ela pode multiplicar os nossos inimigos. E sem qualquer proveito para a obra que nós queremos. A severidade demasiado com as pessoas, ainda estranhas ao benefício da disciplina, fazendo acompanhar os defeitos antiproducentes por escassez de educação no meio que se manifesta, né, que tem pessoas que são extremamente exigentes, severas demais com as pessoas. Então, o Chico nos diz que a sua irritação não solucionará problema algum. O seu mau humor não modifica a vida. Então, não estraga o seu dia. Então, compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões de irritação, intemperante, de indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo gentil Paulo de Tarso receitou-nos a coraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais da expressão da vida. Ou seja, quando fomos defrontados por irritação intemperante, indignação inoportuna, da ira injustificada e da severidade destrutiva, vistamos a couraça da caridade. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a pergunta que sempre não nos deixa calar, e eu faço sempre: como podemos amar o próximo se ainda nós não nos amamos? Né? Então, a caridade começa justamente dentro de nós. Primeiro nos amarmos para amar o próximo. Isso é a caridade. Combater o bom combate, como diz o nosso querido Paulo de Tarso. Né? E que combate é esse que nós temos que combater ao longo da nossa caminhada evolutiva com os filhos mortais encarnados nesse planeta? Esse bom combate que o Paulo de Tarso nos traz é combater os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, os nossos rancores, a nossa acomodação, o nosso ódio, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa maledicência, o nosso orgulho e a nossa indiferença. Esse é o bom combate que nós temos que, ao longo da nossa caminhada, combater.
Porque ressentimento, mágoa, rancor, ódios, isso já trazemos ao longo da nossa eternidade. O egoísmo, a vaidade, a maledicência, o orgulho, a indiferença. Então, são isso que nós temos que aparar essas arestas que trazemos ao longo da nossa caminhada evolutiva. E melhoramos no advento de Jesus, há 2020 anos, quando ele veio nos trazer como divisor de água a lei do amor pela lei de Italião, do olho por olho, dente por dente. O que nós nos modificamos trabalhando em nós isso que o Paulo de Tarso nos convoca a fazer, de combater o bom combate nosso, do homem velho com o homem novo. Então, são esses combates que nós temos que fazermos ao longo da nossa caminhada, do nosso caminho, para retornar na próxima reencarnação um pouquinho melhor que saímos dessa. Nós temos que ser dessa reencarnação um pouquinho melhor que estamos na próxima. Orgulho, vaidade, egoísmo, rancor, prepotência, ódio, maledicência, indiferença, mágoas, ressentimentos. Nós somos cheios disso e não conseguimos combater isso dentro de nós. Se não conseguimos combater isso dentro de nós, como vamos amar o próximo? Então, é indispensável, armar o coração de infinito entendimento fraterno, para atendermos ao ministério em que nós nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé basta para começar honrosamente. Mas para continuar o serviço nosso, no bem, e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Ou seja, o bem, então, a convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente. Mas para continuarmos o serviço, no trabalho com Cristo, da caridade, do amor, da doação, da beneficência, e terminar o serviço com êxito, ninguém poderá prescindir dessa caridade paciente, benigna e invencível. Ou seja, o bem que praticaste em qualquer lugar é o teu advogado em toda parte do universo. E é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio contra as aflições da vida. Nosso querido Bispo de Argel, em 1861. Que sejamos caridosos, que sejamos benevolentes, que possamos usar a beneficência em favor de nós mesmos. Porque nós temos que fazer o nosso melhor. Para quando chegarmos no plano espiritual, nós vamos ser cobrados. E hoje, nós temos esse conhecimento e essa certeza absoluta que nós somos espíritos imortais, viajores do tempo, indo e vindo várias e várias reencarnações, para tentar nos melhorarmos, burilarmos, apararmos as nossas arestas, combater esse bom combate, como Paulo de Tarso nos incita.
a fazer. Amarmos-nos primeiro para poder amar o próximo. E hoje, nesse momento ímpar que nós nos encontramos no planeta, nessa pandemia, que graça, e ela vem mexer com as estruturas nossas interiores. Por isso, Pai, Mestre Jesus, aqui nos encontramos a Te implorar. Sustenta-nos, Senhor, a nossa fé. Apacenta o nosso coração e abra a nossa mente para essas realidades espirituais que nos traz ao longo desses 2020 anos, com seu evangelho de amor, as suas palavras de vida eterna, os seus ensinamentos. E estamos há 2020 anos tentando absorver esses seus ensinamentos. Ensina-nos, Senhor, a praticar o bem, a doarmos o melhor que temos e tivermos em nós. Levarmos a nossa mão estendida àqueles mais necessitados do caminho, aqueles que se encontram na vazia, na tristeza, na agonia, aqueles que se encontram nas favelas, nas mansardas, no leito de dor, no hospital, numa casa, aqueles que se encontram nos leprosários, nas penitenciárias, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, aqueles que se encontram no mundo, perambulando pelas ruas, dormindo embaixo de pontes e viadutos, aqueles que se encontram nos países onde a fome, a miséria, graça pela insanidade dos seus governantes. Aqui nós imploramos, Pai, que o seu manto de amor envolva a cada irmão que também se encontra em prova como nós nos encontramos. Sustenta-nos, Senhor, a nossa fé. Apacenta o nosso coração. Nesse momento de pandemia que vivenciamos, com a perda dos nossos entes queridos, dos nossos amores, dos nossos amigos. Dá-nos força, resignação e coragem de prosseguirmos na nossa caminhada, Senhor. Cada vez mais para frente, para o alto, em seu nome. Porque nós sabemos que pior que sejam as nossas dores, pior que sejam as nossas dificuldades, o pior que seja aquele túnel que nos encontramos, às vezes não encontramos saída nenhuma, mas naquele final daquele túnel escuro, e vemos a sua luz imensa e voz de braços estendidos no seu convite amorável de 2000 anos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muita paz, muita harmonia, e muito obrigado, Pai amado, por mais essa noite de reflexões que nos trouxeste. Despeça no Senhor, na sua doce, meiga e suave paz, no seu amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Que também agradecemos os nossos queridos amigos, companheiros diletos, que dividem conosco todas as quinta-feiras o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que possamos estar unidos e reunidos mais uma vez na próxima quinta-feira, né? Para estudarmos essa doutrina de amor. Se sentirem à vontade, o nosso canal, temos um canal no YouTube, Orlando Luiz Palestra, e todas as palestras, os estudos nossos realizados às quinta-feira, ficam disponibilizados no nosso canal no YouTube, às sexta-feira à noite. Quem se sentir à vontade, por favor,
Se inscreva no canal para receber novos vídeos, novos estudos, ajudando aos amigos a divulgar essa doutrina de amor. Fique em paz, que o Senhor nos acompanhe, paz e bem em todos os corações, e que possamos estar unidos e reunidos, se Deus assim permitir, na próxima quinta-feira. Paz e bem para todos. E obrigado mais uma vez.